O bom é que da outra vez que passou um caminhão fazendo barulho, que eu estava no grupo de estudo, o Daniel disse que não deu para escutar. Ah, então, que eu estava falando, quando eu estava no grupo de estudo com os pais,
Olá, meus amigos da Escola Samaúma. Estamos iniciando aqui uma live do grupo de estudos, testando esse formato. Estou eu aqui, opa, do outro lado, e Mariana aqui do meu lado. Eu sou o Gilvan, que cuido da parte de comunicação da Escola Samaúma. Opa, tá dando retorno aqui. E eu vou fazer somente a parte técnica, então eu tô aqui só no começo, não se preocupem que vocês não terão que me aturar. E a doutora Mariana, médica e com estudos profundos, especialização e conhecimento em antroposofia, que vai conduzir o estudo que vocês já sabem. Hoje o nosso segundo encontro e que nós estamos iniciando nesse formato digital, né, Mariana? Estamos aí... Sim. Nos aventurando nesse formato. Então é isso, pessoal. Os detalhes iniciais estão dados. Vocês podem ir comentando aí, que aí enquanto a Mariana vai tocando o estudo, eu vou reunindo as suas dúvidas, sugestões e talvez no finalzinho a gente faça aí um momento para perguntas, trocar algumas ideias. Tá bom, pessoal? Um abração e fiquem aí com a doutora Mariana Zoubel. Que chique, né? Posso falar? Manda brasa. Tá bom. Oi, pessoal, obrigada a todos que estão aqui, que estão dedicando um pouco do seu tempo para vir aqui conversar comigo, saber mais sobre a antroposofia, que é um conhecimento que tem me tocado profundamente, para o qual eu estou muito dedicada. Se vocês viram o último vídeo, a gente fez uma introdução... Ai, tá dando um eco, Gilvan. Tá, obrigada. Então, na primeira palestra, a gente viu sobre como foi a história do pensar, do como o homem foi tentando se descobrir, até chegar nos dias, na época em que o Rudolf Steiner iniciou o conhecimento da antroposofia e trouxe isso para a gente. Hoje, a gente vai ver quais são os conceitos básicos dessa ciência, de um modo bem tranquilo mesmo, porque a intenção desse ciclo de palestras não é fazer uma formação sobre a antroposofia. Para isso, a gente tem as duas instituições aqui no Brasil que são responsáveis por essa formação, e eu vou deixar para vocês o link depois no vídeo, caso vocês tenham interesse nessa formação mais aprofundada. Aqui, o que a gente pretende é trazer um conhecimento básico sobre a antroposofia, tanto para os pais da escola, quanto para quem tem interesse também em ter um primeiro contato com isso, para a gente poder ir caminhando e desenvolvendo as nossas ideias mais para frente e vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Então, o primeiro conceito que eu queria trazer, depois de toda aquela história que a gente fez e viu a perseverança do Rudolf Steiner em trazer o conhecimento da antroposofia de um modo tão racional e tão científico. Então, de acordo com isso, a antroposofia ela é realmente uma ciência. Qual a diferença para outra ciência que a gente tem? Então, a antroposofia é uma ciência espiritual, diferente da ciência natural que a gente estuda normalmente na escola, nas faculdades, no nosso conhecimento comum. O que é a diferença, então? Então, a ciência espiritual, ela traz, além do que a ciência natural estuda, além do estudo muito aprofundado da matéria, o estudo também sobre outras partes que estão junto com a matéria. O espiritual que está por trás da matéria, a essência que está por trás daquilo. E ela pretende observar, investigar, experimentar, do mesmo jeito que a ciência natural faz. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, não é especulação, não é achismo, é realmente uma ciência, é muito sério. E de acordo com essa observação, com a experimentação, com o estudo, a gente vai percebendo o que mais tem que a gente não vê, não percebe com os 5 sentidos físicos. Então, a ciência natural, ela é pautada nos 5 sentidos físicos que a gente tem, né? No que a gente pode ver, no que a gente pode tocar, escutar.
E aí a ciência espiritual ou antroposofia, ela traz para a gente um caminho de como a gente pode desenvolver outros sentidos para a gente poder enxergar de um outro modo isso também que está junto com a matéria. Ou, pelo menos, para quem não quer desenvolver esses sentidos, para que possa saber que tem algo além pela experiência de outras pessoas. Além disso, a gente vai percebendo um outro conceito que é muito básico na antroposofia, que é que o ser humano e cada indivíduo é realmente um microcosmo do macrocosmo. Isso é algo que a gente sente muitas vezes, que a gente escuta falar bastante, mas que a gente acaba esquecendo disso no dia a dia, né? E a antroposofia, ela estuda isso muito profundamente, porque é dessa observação da ligação do homem com o macrocosmo que a gente vai conseguindo entender melhor o homem. Porque se eu ainda estou naquela tentativa de entender o que é o ser humano, então, não entendimento do macrocosmo, nessa inter-relação do entendimento do macrocosmo com o microcosmo, eu vou conseguindo entender cada vez mais o ser humano. Então, vou dar um exemplo para a gente perceber o que é isso, ficar mais perto da gente, né? Mais palpável. Por exemplo, se a gente olhar para a natureza, na natureza é muito importante os ritmos, né? A gente percebe que o Sol, ele tem um ciclo, então ele surge no leste e vai embora no oeste, então a gente tem o dia e a noite, a gente tem as 4 estações, as 4 fases da Lua, então tudo isso, com todos os ritmos que acontecem na natureza, a gente vai percebendo que o ser humano também tem seus próprios ritmos. A gente pode perceber isso, por exemplo, dentro da antroposofia, que a gente estuda os setênios. Os setênios, eles são a análise da nossa vida dividido de 7 em 7 anos. E aí a gente vai percebendo que a cada 7 anos existe um tema na nossa vida, existe o desenvolvimento de uma parte de nós. E isso também, outra coisa, né? Nós percebemos que a gente precisa dormir, então a gente tem o ciclo de sono e vigília. A gente também, durante as 4 estações, é diferente o que a gente tem vontade de comer, o jeito que a gente interage com o meio. Nós temos os horários específicos que a gente tem fome. Então, tudo isso vai trazendo para a gente que o ritmo também é muito importante no ser humano. Assim como no externo existe o ritmo, no ser humano também. E a gente também tem os ritmos da nossa Terra, que a gente chama das eras, né? Então, do mesmo jeito que na Terra a gente tem grandes períodos históricos, o ser humano também reflete isso, só que individualmente a cada 7 anos, em cada pessoa. Então, esse é um primeiro ponto. Isso também traz para a gente uma questão que é o quanto que nós estamos separados desse ambiente, desse macrocosmo, que a gente não consegue mais perceber tanto a nossa mudança, tanto das nossas emoções, das nossas atitudes, quanto do que a gente tem vontade de comer, como a nossa pele fica, como a nossa vontade fica em cada uma das estações. Então, será que a gente consegue perceber como é diferente a nossa atitude no inverno, a nossa atitude no verão, a nossa atitude no outono? Quer dizer, uma coisa óbvia é que no inverno ninguém tem vontade de comer salada fria, né? No verão a gente já tem. Então, será que a gente está atento para essa relação de nós com o macrocosmo? Será que a gente está atento para o jeito que a gente lida com os outros reinos da natureza? A gente perceber que se a gente devastar uma floresta inteira, vai mudar a chuva em outros lugares distantes.
A gente perceber que agora, nessa quarentena, o tanto de renovação que a natureza já fez pela ausência do homem, né? Então, como é que a gente pode recuperar de um modo mais saudável essa conexão, essa relação com a natureza, com o macrocosmo, para que a gente possa ter uma relação com eles melhor, conseguindo utilizá-los da melhor forma, sem que para isso a gente precise destruir o que está ao nosso redor, né? Então, trago essas perguntas para a gente refletir. Será que a gente respeita os ritmos da nossa vida? Será que a gente respeita o nosso sono? Será que a gente respeita a nossa fome? Ou será que a gente tem comido sem nem perceber quando que está com fome? Será que a gente respeita o nosso corpo, trazendo para ele coisas que são nutritivas? São perguntas aí para a gente refletir nessa nossa caminhada. Junto com isso, então, pensando no microcosmo e no macrocosmo, a gente pode perceber que a Terra, o nosso planeta, tem camadas, não é mesmo? Então, a gente tem a atmosfera, o ar, a gente tem a Terra, depois os oceanos, e lá no centro da Terra, a gente tem uma parte bem quente, né? Quente como o fogo. E a gente também tem os reinos, temos 4 reinos, tem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o humano. Então a Terra tem, de certa forma, 4 camadas, se a gente pode dizer assim, os geólogos que me perdoem. Nós temos também os 4 reinos, e com isso, no ser humano, a gente começa a perceber que nós também somos quádruplos, que a gente também é multi. Então, quando a gente vai estudando esses reinos, a gente começa a perceber que o ser humano, ele também tem dentro dele o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Que forma que a gente pode perceber isso de um jeito bem simples, assim, né? Fácil de entender. Então, quando a gente olha para o reino mineral, a gente pode perceber que uma pedra, ela não tem vida. Por quê? Porque ela não sofre transformação no tempo e no espaço. Uma pedra, ela é pedra desde o início dela até o fim e não tem fim, porque a pedra ela não nasce e nem morre, né? Ela não tem ciclos igual a gente tem. Ela não caminha, ela não tem essa transformação. Então a pedra, ela é perene, ela é daquele modo. E nós também temos isso dentro da gente, né? Se a gente pensar, o ser humano, ele tem minerais dentro dele. A gente vê o ferro, a gente vê o cálcio, o magnésio, a gente tem tudo isso dentro da gente. Mas por que então eu não sou igual uma pedra, né? Se a gente pensar, quando a nossa vida termina e sobra só realmente o que é físico em mim, o que se assemelha ao mineral, então isso sim que é o cadáver, né? Nisso a gente pode ver realmente a semelhança com o reino mineral. E aí ele vai se decompor e vai voltar a fazer parte da Terra. Porque tudo que tem na gente, nós somos compostos de tudo que tem no externo. Da mesma forma, né? Então, isso vai voltar para a Terra. Por que então a gente não está se decompondo o tempo todo, né? Qual que é a diferença? O que traz para a gente a vida? Então, a gente percebe que do reino mineral para o reino vegetal, surge a vida, surge o crescimento, surge ciclo, surge transformação. E a gente vê o elemento água incorporado, né? A gente sempre estuda que água é fundamental para a vida, não é mesmo? Que a água é fundamental para acontecer qualquer reação química. Então, a água surge e surge o reino vegetal. E o reino vegetal, ele, apesar dele se transformar no tempo, ele não domina tanto o espaço assim, né? Ele não tem uma alteração tão grande no espaço. Uma árvore, onde ela nasce, apesar dela se expandir, ela não vai conseguir percorrer nenhuma distância. Os vegetais, então, eles trazem a vida,
E dentro da gente a gente percebe isso, porque a gente também tem metabolismo, a gente também tem reações químicas, a gente também precisa de água, né? Só que a diferença que a gente percebe é que uma planta, ela está totalmente à mercê do cosmos. O ser humano não. Uma planta, ela não pensa, o ser humano pensa. Então, o que tem mais de diferença? Aí a gente dá um próximo passo e vai para o reino animal. Então, o reino animal, ele acrescenta na planta esses espaços internos. Ele traz o elemento ar. E aí o animal, ele tem de diferença da planta que ele tem órgãos, ele tem espaços ocos dentro dele. E isso permite com que ele realmente crie um espaço interno, se diferenciando do ambiente. Então, enquanto uma planta no inverno, ela vai precisar ficar coberta de gelo e enfrentar esse clima, o animal ele consegue criar uma toca, ir para dentro da toca, ele consegue fazer o mantimento dele ali para durar por todo o inverno. Então, o animal ele consegue um pouco mais mudar o meio em que ele está. A planta não. Outra coisa é que o animal tem locomoção, né? O animal ele começa a já percorrer mais o espaço. Ele também tem o ciclo que a planta tinha de nascer, morrer, de metabolismo, mas ele agrega mais coisas. Também o animal tem instintos. Então, o animal, ele tá, enquanto a planta está à mercê da natureza, o animal ele está à mercê dos instintos dele. Quando ele tem fome, ele vai se locomover para ter comida. Então, tudo que o animal faz é baseado nos instintos dele. E o animal, ele tem uma consciência de grupo. Então, todo leão, ele não se vê como um leão individual. Todos os leões se veem como leões. Então, isso é uma característica bem importante, que a gente vê em bando, em manada. Isso é uma coisa típica de animais, né? Essa questão grupal, porque eles não se diferenciam. Então, a gente vai começando a perceber o que o humano tem de diferença desses reinos. E aí a gente entra com o nosso elemento primordial, que é o elemento fogo, que é a nossa individualidade. A gente, então, tem uma individualidade que permite eu me reconhecer diferente dos outros, eu ser eu e o outro ser o outro. Além disso, a gente pode pensar, a gente pode ter os instintos, mas decidir se quer ou não ceder a eles. A gente tem a capacidade de formar novos pensamentos a partir de um aprendizado que a gente já teve. Nós também somos os únicos que têm uma coluna ereta, que me permite andar sobre duas pernas, que me permite ter mais acesso ao mundo, né? E tem também a fala, que é uma característica típica do ser humano. Então, a gente vai vendo com isso que tudo isso que ficou dos outros reinos também tem no ser humano. Eu tenho os minerais dentro de mim, eu tenho a água circulando, a gente pode perceber isso através do nosso sangue, através do nosso turgor, quando a gente aperta a pele, né, tem um tecido aqui no meio, tem água. Quanta diferença que é de um nenê, que é todo túrgido, né, que tem muita água, é todo fofinho, hidratado. A pele dele é bem diferente da pele de um idoso, por exemplo, que já tem menos água fisiologicamente, naturalmente, e a pele fica mais ressecada, fica com mais ruga, né? Então, a gente percebe. Então, a gente tem o mineral, a água, que eu já falei, e a gente tem o ar dentro da gente. A gente precisa respirar, né? A gente tem também, igual os animais têm, os instintos, as emoções. E daí a gente também tem o calor. E esse calor, a gente vê ele em todo o nosso corpo e a gente percebe quando a gente fica nervoso ou então quando a gente fica com raiva.
aí a gente fica todo coradinho, muda o nosso calor, né? Diferente de quando a gente está com medo, que as extremidades ficam todas frias. Então, o que o ser humano tem de mais especial comparado com o resto, com o macrocosmo, é essa individualidade. E essa individualidade está relacionada com um espírito que cada um tem, que é único e é eterno. Então, cada pessoa, ela traz para uma vida esse espírito que vai sempre permanecer em outras épocas, assim como a gente tem os ritmos nessa vida, a Terra tem os ritmos nela, a gente também tem os ritmos de várias encarnações. Se a gente acredita que a gente tem algo de eterno, que é o que individualiza cada um de nós, então a gente também pode perceber e ir estudando que esse eterno ele pode ter mais de uma experiência na Terra. Então a gente vem para essa Terra, a gente se manifesta de acordo com todos esses elementos que fazem parte da gente, e depois a gente vai fazendo o nosso ciclo de ir ficando cada vez mais encarnado, cada vez mais atuando na Terra, até a gente partir para o mundo espiritual, que é da onde a gente veio. E isso é muito importante, a antroposofia estuda muito isso. Por quê? Porque essa é um presente que a gente tem, essa oportunidade de estar aqui na Terra para desenvolver esse nosso eu. E o que isso se diferencia daquela conversa que a gente teve da última vez, né? Que no mundo que a gente vive hoje, a gente não preza tanto pelas individualidades, não é mesmo? A gente quer sempre que todo mundo faça a mesma coisa, que todo mundo siga o mesmo padrão, que todo mundo pense da mesma forma. Mas a antroposofia, ela traz essa beleza, essa reconexão e essa sabedoria de que se cada um tem a sua individualidade, tem o seu espírito que é próprio, então cada um traz para o mundo algo diferente dos outros. E é isso que a gente precisa desenvolver aqui. Por isso que a gente gosta tanto da escola Waldorf, né? Porque a escola Waldorf, ela traz a pedagogia baseada na antroposofia, que tem como cerne essa questão de que a gente vai tentar ao máximo permitir com que essa individualidade tenha todo o suporte que ela precise para se manifestar. Na escola Waldorf, a gente não pretende que todos tenham exatamente o mesmo raciocínio, que todos tenham o mesmo modo de pensar. Fiquem tranquilos, todos eles vão sair de lá sabendo o que precisa, mas muito mais do que isso, eles vão sair da escola Waldorf sendo quem eles precisam ser, ou pelo menos tendo o subsídio para que isso possa acontecer, né? Então, eu acho isso muito importante, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, que é essa questão da nossa individualidade, da gente se reconectar com a nossa criatividade. O que eu, de modo que ninguém mais pode fazer, posso fazer pelo mundo, posso trazer. E com isso também a gente vai recuperando a ideia da verdadeira comunidade. Porque se cada um tem algo diferente do outro para trazer, e aí então eu junto várias pessoas trazendo coisas diferentes, e cada um pode dar e oferecer aquilo que ele tem de bom, que é diferente do que eu tenho de bom. E com isso eu vou aprendendo a respeitar essas individualidades, a respeitar a diferença de cada um e sabendo aproveitar isso da melhor forma, né? Então, essa ideia de comunidade, da gente unir forças, unir características que são tão próprias de cada um, para a gente poder ser mais fortes juntos. Isso é uma coisa diferente do que a gente vive hoje em dia também, né? Que a gente acaba tendo, sem querer, um aprendizado de vida, assim, uma cultura muito individualista.
E é diferente a gente ser individualista do que a gente ter uma individualidade. Então, o que a gente tenta é ser mais fraterno, né? Com todos os outros, a gente conseguir enxergar tanto o macrocosmo, enxergar os outros reinos da natureza como fazendo parte da gente, a gente sendo grato a eles, quanto também todos os outros seres humanos que também fazem parte da gente e nós temos que ser gratos a eles e aprender e a cultivar a admiração pelo que cada um tem para trazer. Então, vou recapitular aqui para a gente não se perder. Primeiro conceito principal é esse, que é uma ciência espiritual. O segundo conceito é que nós somos um microcosmo do macrocosmo, e nós somos um macrocosmo para o nosso corpo, né? Então, cada célula minha é um microcosmo do macrocosmo que eu sou. O microcosmo, macrocosmo e a forma quádrupla do nosso corpo. Para quem já tem mais afinidade com a antroposofia, já está mais algum tempo estudando, esses 4 corpos que eu falei, a gente dá nomes para eles, né? Então, o corpo físico, que é esse que está vinculado ao reino mineral, está vinculado com o elemento terra, o corpo etérico ou corpo vital, que está relacionado com os vegetais e com o elemento água, o corpo astral ou o corpo das emoções, dos sentimentos, que é das sensações, corpo das sensações, que está relacionado com o animal e com o elemento ar, e o eu, que é isso que é só meu, que é só de cada um, que está vinculado só com o humano e que é o elemento fogo. Para que vocês possam entender um pouquinho melhor como que isso funciona, eu criei uma imagem, mas é uma imagem que é só para a gente começar, não é bem assim, tá bom? Como é que é? Imagina que a gente tem uma esponja vegetal. Então, a esponja vegetal, ela vem do coral, que já não é mais vivo, né? E então tá ali só o físico. Se eu pegar essa esponja, então isso seria o meu corpo físico, e colocar dentro de um lugar com água, esse seria o meu corpo físico imerso no meu corpo etérico. E a água, ela preenche a esponja, mas também ela tá além da esponja, né? E aí tá bom, então tem o meu corpo físico, o meu corpo etérico, aí eu acrescento nessa água gás, como se a gente fizesse refrigerante, assim, gaseifica essa água. Imagina um monte de bolinha dentro dela borbulhando. Então, essas bolinhas e esse ar, eles também estão na esponja, por toda ela, também estão na água e estão mais ainda no ambiente. Então, o corpo astral, que seria esse ar, ele também faz parte está junto com os outros, mas também é maior ainda. Aí, então, eu aqueço essa água com fogo ou com o sol. Então, e esse calor agora, ele tá mais ainda no ambiente também, né? Porque vai aquecendo todo o ambiente. Aquece esse ar, aquece essa água e aquece essa esponja. Então, é só para vocês entenderem que todos esses 4 corpos que a gente tem, eles não estão separados, eles estão todos juntos, de uma forma bem dinâmica mesmo, movimentada. Essa água está se movimentando com essas bolinhas de ar que também estão se movimentando e tudo mais. Tá bom, então por que cada um de nós é diferente do outro, né? Porque essa individualidade minha, quando decide vir para a Terra, é ela que comanda a formação de cada um dos meus corpos. Existe uma hierarquia, existe uma ordem de comando, digamos assim. Então, essa minha individualidade, essa parte minha espiritual, ela comanda como que vai ser o meu corpo astral, meu corpo das sensações. E esses 2 juntos vão comandar como é que vai ser o meu corpo da vida, e isso vai comandar como é que vai se manifestar o meu corpo físico.
Então, o meu corpo físico, ele é realmente uma manifestação do meu espírito. Por isso que na antroposofia, a gente não nega a ciência natural, a gente não nega a medicina, nem a odontologia, a gente não nega. Por quê? Porque estudar o corpo físico faz parte de estudar o meu espírito. É só que a gente precisa ampliar esse conhecimento e enxergar que algumas vezes, na verdade todas as vezes, o que está por trás de tudo isso que está acontecendo fisicamente é algo espiritual. Então, cada corpo de cada pessoa é peculiar por conta disso. Por isso que todo ser humano é diferente um do outro, porque não tem como um espírito ser diferente e ele não se manifestar de forma diferente na matéria. Isso é muito legal. Cada um de nós se manifesta de um modo único. Perdão. E então, a gente já falou disso. Junto com isso também, né? Então, queria trazer um pouquinho para vocês do porquê que a gente vem para a Terra, né? Opa, estava olhando errado, estava olhando para a tela. Então, a gente vem para a Terra justamente, se a gente é um ser espiritual, por que a gente vem para a Terra, né? Por que a gente se coloca nesse espaço material? Que é justamente para a gente poder ter experiências que a gente só consegue ter aqui e não consegue ter lá. E aí, quando a gente volta para lá, a gente consegue levar essas experiências. Então, isso é muito importante. Isso traz para a gente, de novo, a necessidade da conexão verdadeira com o macrocosmo. Porque a gente precisa conseguir ver neles essa essência que também está por trás deles, para a gente poder levar isso quando a gente voltar. Senão eles vão como que passar desapercebido, como se eles nem tivessem estado aqui. E isso é muito importante. Então, se a gente falou que cada um deles trouxe um elemento, cada um deles também tem um corpo. Então, o mineral, ele tem só o corpo físico. O vegetal, ele tem o corpo físico e o corpo da vida. O animal, ele tem o corpo físico, o corpo da vida e o corpo das sensações. Então, eles também têm algo espiritual que se manifesta nessa matéria. Tudo que a gente pode presenciar com os 5 sentidos físicos tem essa ideia que é assim. Então, tem algo, uma ideia primordial lá no espiritual, e essa ideia primordial, ela se manifesta aqui na Terra na forma de matéria, em todos os reinos. Então, uma mesma ideia primordial, ela pode se manifestar no reino vegetal, no reino animal e no reino mineral, em cada um desses reinos de uma forma diferente. Mas sempre, tudo que é matéria, necessariamente teve essa ideia antes, surgiu em outro lugar. Então, quando a gente olha para uma planta, ela tem algo essencial atrás dela, ela não é só essa matéria. Quando a gente olha para o animal, também. E eles têm muito o que trazer para a gente, porque na nossa evolução, esses animais, essas plantas, foram caminhando junto com o humano. E se eles estão aqui hoje, é porque eles têm algo para nos ajudar. Basta que a gente olhe para eles com humildade, com querer ver, querer enxergar, com interesse mesmo, para que a gente possa começar a compreender o que eles têm para nos ajudar. Outra questão que é bem legal, que vai nos ajudar também mais para frente, e mesmo agora, é também a gente pensar que, então, se eu estava no mundo espiritual e eu decidi que era o momento de eu encarnar, eu vou precisar de um corpo físico para isso, não é mesmo? Que a gente acabou de falar. E para que esse corpo físico exista num primeiro momento, ele vem do meu pai e da minha mãe. Ele vem do que a gente estuda da genética, da hereditariedade.
Então, com isso, fica fácil da gente concluir que também, quando eu vou encarnar, eu escolho a família que eu vou encarnar para que eles possam me dar todo o subsídio que eu preciso para formar esse corpo e depois formar a minha individualidade. Então, isso é bem legal, já que a gente está conversando com muitos pais e mães aqui também, falar que, assim, o seu filho te escolheu durante muito tempo, foi uma escolha muito bem pensada, ele foi muito auxiliado para isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu atendo muitos pais e mães com angústia no coração de dar conta de criar aquele filho, aquele ser espiritual, aquele ser especial que veio para o mundo, aquela individualidade. E o que eu falo sempre é isso: se essa individualidade veio ser seu filho, é porque você dá conta disso, ele te escolheu. E mesmo que cometa erros, esses erros fazem parte do que ele queria que acontecesse. Então, sempre um pai e uma mãe vão fazer de tudo para acertar, né? E eu queria trazer essa tranquilidade, assim, esse calorzinho no coração de vocês, para que tá tudo certo, ainda mais nessa época de pandemia, que a gente tá tudo isolado e tem um monte de pai e mãe que tá com dificuldade de acompanhar as coisas da escola, que tá com dificuldade de ensinar o filho uma matéria ou outra. Tá tudo certo, viu? Também ele escolheu fazer parte desse momento terrestre, tá bom? Então, são essas coisas. Eu queria trazer uns exercícios. Isso são uns conceitos bem iniciais que eu quis trazer para vocês, tá? Não vou me aprofundar muito aqui, porque senão fica uma coisa mais técnica e também, às vezes, mais difícil de entender. E a minha intenção é justamente que a antroposofia possa chegar para qualquer pessoa, que todo mundo possa conseguir pegar um pouquinho dela e aplicar na sua vida, ou se interessar por ela e querer saber mais ainda, o que me deixaria bem feliz. Então, para que a gente possa ter um pouquinho dessas vivências, né, perceber o tanto que realmente o macrocosmo influencia em nós, eu trouxe uns exercícios aqui para a gente fazer durante essa semana, porque na próxima semana a gente vai se encontrar de novo. E aí, o primeiro exercício é a gente, durante um tempinho, imaginar que a gente está no meio de uma floresta muito abundante, aquela mata toda fechada, que o sol quase não entra ali, tem muita umidade, muita vegetação, muita vivacidade, né? Muita vida ali. Tá bom, aí a gente fica um pouquinho nesse ambiente e depois a gente muda. A gente se imagina no deserto, que é um lugar que a vida é bem menor, né? É menos frequente ali ou quase nula. Então, o deserto, ele é mais seco, o que predomina é o elemento terra e o elemento ar, o calor também, não tem essa umidade, não tem essa vida, não tem vegetação. É esse o deserto que a gente tem que imaginar. Então, como que é a vivência da gente se colocar numa floresta fresquinha, úmida, cheia de vegetação, cheia de animais ali em volta, e a gente se colocar no meio do deserto? Como é que o nosso corpo reage? Como é que a gente reage? A gente vai perceber que é bem diferente, né? Agora a gente está entrando no outono. Então, também, essa é outra questão que eu queria trazer para vocês, outro exercício. A gente se perceber como que nós ficamos em cada uma das estações, aquelas percepções que eu tinha falado, né? Como é que eu fico, como é que o meu ânimo, o meu humor, a minha fome, o que eu tenho vontade de comer, a minha disposição, o meu corpo, a minha pele, como é que eu fico em cada uma das estações. Se for muito difícil, assim, num primeiro momento fazer em cada uma, pega as mais polares, pega o verão e o inverno.
Como é que é isso? Será que o meu corpo realmente reflete o macrocosmo ou pode acontecer o que for lá fora que eu aqui tô do mesmo jeito? As mulheres têm uma maior facilidade de perceber isso, né? Porque nós somos bem cíclicas por conta do nosso útero, que a gente tem essa percepção bem em conexão com o líquido, com a lua, né? Então a gente consegue, se a gente se atentar bem, a gente vai perceber o tanto que muda o nosso humor, a nossa fome e tudo mais. Mas para que esse exercício possa ser feito por qualquer pessoa, a gente pega as estações, que as estações também mostram bastante diferença em nós. E o último exercício que eu queria propor, deixa eu ver que horas são. Ah, tá bom, porque a gente ainda tem que abrir para perguntas. O último exercício que eu queria propor é essa questão da individualidade, da gente pensar se eu acredito realmente, de verdade, do fundo do meu coração, que cada um pode ser um. Se eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que eu posso ser quem eu quero ser, quem eu vim para ser, e que o que eu tenho para agregar ao mundo é único, é precioso e que tem espaço para isso. Ou será que acontece o oposto? Que a gente vive e sente que a gente precisa se enquadrar e que o que eu trouxe, o que eu tenho de ideia para fazer, o que eu tenho de inovação, na verdade não tem espaço para isso, que só tem espaço para eu seguir aquele padrão. Será que eu acredito realmente? E será que se eu não consigo acreditar internamente em mim que eu posso ser quem eu vim para ser, será que eu vou conseguir ajudar o meu filho a ele ser quem ele veio ser? Então, essa é uma questão bem profunda, mas que eu queria que a gente começasse a pensar nela, porque a gente vai levar ela por todo o ciclo de palestras, principalmente quando a gente falar da nossa biografia também. Quem vai falar da biografia é uma amiga muito querida, que é a Valmisa. Ela vai fazer 2 palestras para a gente falando disso, e vocês vão ver que é muito especial e que traz muito autoconhecimento e autodesenvolvimento para a gente quando a gente entra em contato com a nossa história e vai percebendo o quanto individual nós somos, tá bom? Então, eu queria trazer essa pequena introdução. Isso é realmente muito pequeno. Conforme a gente for falando nas próximas palestras, a gente vai acrescentando mais conceitos, tá bom? Mas se eu trouxesse uma coisa muito complexa aqui agora dessa primeira vez, eu acho que não ia ser tão frutífero assim. Então, conforme a gente for falando de cada tema mais específico, a gente vai se aprofundando nesses conceitos e trazendo mais conceitos ainda, tá bom? Obrigada. Agora o Gilvan vai me falar se teve alguma pergunta. Tô. Bom, liberei meu microfone. Eu só vou dar uma passadinha nas pessoas aqui que mandaram um oi, alguma coisa do tipo, né? Nós não tivemos perguntas. Tá bom, então ficou claro? Será ou que ninguém entendeu nada? Então, não, escreveram. Ó, o Alexandre tá por aqui, Juliana Jardim, Juliana Martins, César Cunha, Du Adara, será que é isso? Não sei se eu pronunciei correto. Então tem um pessoal aqui assistindo, tá bom? Mas não tivemos perguntas. Tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Também depois, se vocês quiserem mandar perguntas, a gente pode se comunicar pelo Instagram ou pelo Facebook, tanto o meu quanto da escola. E aí eu respondo essas perguntas, tanto individualmente quanto eu coloco nos stories depois, para que todo mundo possa ver. E também qualquer coisa no próximo vídeo, na próxima palestra, né? A gente começa com as perguntas, se tiver alguma que eu ainda não respondi também. Maravilha. Ó, o César disse aqui que ele ainda tá pensando.
Ah, Quer dizer, o conteúdo tá sendo processado ainda. tá bom. Não, essas perguntas aí que a gente fez são perguntas para uma vida toda, Exatamente, né? exatamente. A intenção desse ciclo de palestras é justamente a gente utilizar a antroposofia para trazer esse autoconhecimento e esse autodesenvolvimento de cada um. E para isso a gente vai passar por muitos temas, mas a intenção é essa. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a antroposofia tem para oferecer, né? Então, é essa a nossa proposta. E com isso, conforme a gente vai nos conhecendo, a gente vai conseguindo lidar melhor com o mundo, com os outros, com os filhos, com a comunidade, com tudo. Ah, Gilvan, eu quero mostrar aqui, para deixar de indicação, esse é o livro, vai sair ao contrário aí na tela, né? Não, saiu certinho, deu certo. Saiu certo? Uhum. Esse é o livro da editora antroposófica, que para quem quer realmente estudar a antroposofia, esse é um bom livro para começar. E aproveitar, porque agora, não fazendo publi, mas já fazendo, do dia 1 ao dia 10 de abril, a editora antroposófica está com 20% de desconto. Então, assim, às vezes serve de incentivo aí junto com a nossa palestra para a gente começar a... E aí, se alguém ler e tiver dúvida, pode me mandar mensagem, a gente vai conversando. O pessoal que me conhece sabe que eu sou super aberta e gosto muito de trocar ideia sobre as coisas que a gente vai entendendo dos livros. E eu acho que esse, assim, é um dos mais indicados para esses conceitos básicos. Maravilha, maravilha. Ó, o César comentou aqui também que precisa processar, mas que foi extremamente esclarecedor tudo que você disse hoje. E a Carol Iglesias também falou que você foi ótima. Obrigada. Você tá vendo? Aqui as organizações Samaúma, o negócio é chique. A Mariana, vocês não sabem, mas ela tava com um ponto ali, então a gente podia ir trocando ideias durante a live sem que vocês ouvissem. Bacana. É isso? Vamos encerrar? Aham. Então tá bom. Podemos encerrar. Muito obrigada a presença de todos. Esse vídeo depois vai ficar disponível. O Gilvan... Ai, obrigada, Gilvan. Gente, ele me orientou tanto. Eu não sei nada dessas tecnologias, mas agora nós estamos maravilhosos, prontos para continuar, fazer o ciclo inteiro dessa forma. E aí o Gilvan depois vai editar isso e colocar lá no YouTube da escola. Então, vai ficar disponível para vocês poderem rever, ver essas perguntas que eu fiz, anotar com calma. E as reflexões que vocês fizerem... Ai, Gilvan, eu acho que as reflexões que vocês forem fazendo dessas perguntas, a gente pode ir compartilhando. Sim, maravilha. Para a gente poder ir criando assim, um incentivo... E todo mundo ir vendo o que o outro aproveitou, o que pode ser legal desse exercício. Acho que pode ser bem legal, assim. A gente pode ir compartilhando em qualquer um das redes sociais. Perfeito, né? Combinado. Então tá aí, pessoal, ó, foi mais um dia extremamente bacana de estudo, deu pra gente absorver bastante coisa. Essa live vai ficar disponível aqui no Facebook da escola e, como a Mariana disse, também lá no YouTube da Escola Samaúma. Eu queria pedir para vocês que todo mundo fosse lá se inscrever no canal do YouTube da Escola Samaúma, que a partir do momento que a escola tiver 1000 inscritos, a gente pode começar a fazer live por lá. E tem outros recursos mais avançados de live lá do que aqui no Facebook, tá bom? Já que a gente está fazendo um negócio produzidinho aqui, tá? Então é isso aí, os recados são esses. Obrigada. E só a agradecer, Mariana, eu que agradeço também o teu conteúdo que foi esplêndido. Maravilha. Obrigada. Um abraço, pessoal. Até mais. Gilvan. Gilvan. Estamos